Que a final que ele perdeu para o Cruzeiro, se joga o Diego Alves, que aquilo foi uma aberração do Diego Alves, não é Diogo, é Diego Alves. Diego Alves. Ele falou Diego agora. Falei Diego Alves. Desculpa. Se joga o Diego Alves, que foi uma aberração do regulamento da Copa do Brasil. Que muda para esse ano. Que muda para esse ano. Percebendo o erro, já mudaram. Porque é muito provavelmente o resultado teria sido outro. O outro resultado, o Flamengo poderia ter sido campeão. O Flamengo não foi campeão pelo aquele jogo no Maracanã. Mas se o Muralha joga a final da Sul-Americana... O Thiago soltou a bola. Mas se o Muralha joga a final da Sul-Americana, o Flamengo também não teria perdido. Porque o pênalti o cara bateu no canto direito dele, ele só pula pra direita. Ele só pula lá direito. Olha a ironia, hein? Entrando e saindo, você não esquece o Muralha, né? o César pegou duas bolas que eu não sei se ele pegaria, não. É verdade. Aí já não dá pra pensar nisso. Eu acho que o Flamengo tem um bom time, tem já uma estrutura montada. Mas teve um bom ano, Pascoal, daquele gente que a gente falou do Palmeiras. Não foi decepcionante como o Palmeiras. Eu também acho. A decepção maior foi ficar na fase de grupos da Libertadores. Esse foi o grande pecado. A torcida do Flamengo não perdoou até o final do ano. Não, e, Pascoal, nem mesmo chegando à final da... Só se conquistasse a Sul-Americana, amenizaria a derrota, porque assim, o Flamengo começa muito bem, e por que ele começa muito bem a Libertadores? Ele pega um time que estava de férias, sem jogar no Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino estava parado. E aí veio aqui, pô, o Gordo, o time, os caras gordos como é que é o nome daquele? O Ortigosa? O Ortigosa. O estava enorme, ele passou por mim. E eu fiz o desembarque da equipe do São Lourenço aqui. Eu fiquei mal impressionado da forma como estavam vestidos. Estava vestido de qualquer jeito, uniforme. Ah, mas não fala isso, porque senão você vai arrumar encrenca aqui. Não, mas não é. Porque uma vez apareceu o presidente do Nacional na Avenida Paulista. Não era do Nacional, era de um time do Paraguai. O cara estava na Avenida, na Avenida Santa. O presidente foi dar uma entrevista. Ele estava com a camiseta regata, com calção e chinelo de tira. O presidente não pode se comportar assim. Não é isso, senhor. Não pode. Chegar de viagem. Não pode. Desculpa, Fabinho, não foi isso. O presidente não pode nem descer do quarto dele assim. Ele já tem que dormir de terno. É o presidente do clube. Isso é um morto. Ele tem que dormir de terno. Ele não pode. O presidente do clube é a tal da história da liturgia do cargo. Se o Mário fosse presidente do Noroeste, sairia assim? Presidente do Noroeste? Você, se fosse. Se eu fosse presidente do Noroeste? Pô, imagina. Pô, que é isso? Chapéu, o borsalino, uma bengalinha, o meu terno de linho, que eu acho... Terno de linha é feio. É lindo. O terno de linha é lindo demais. Pô, depois do Antônio Lopes, só você que eu ouço falar de coisa de linho. Camisa de linho. O linho é que sabe, o mundo se medicalizou. E o linho desapareceu. É verdade. O linho é o tecido dos faraós, né? É, o tecido dos faraós. Mas com relação ainda ao Flamengo, Flavinho, eu acho que foi a maior decepção. Porque, na boa... De novo, desculpa, Tutankhamon usava terno de linho? O tecido dos faraós. Não, esse não. Não terno de linho. Né? Não era terno, era batas, né? Linho. É linho. Pô, você tá de brincadeira. Linho é categoria. E agora ele vai comprar um sapato de duas cores que ele falou pra mim que ele vai comprar. Não vai fazer isso, não. Vai? Se alguém vier zoar comigo, vai tomar porrada. Vou fazer selfie. Mas fala, mano, fala do Flamengo. Tô indo pra Nova York agora. Eu acho que o Flamengo ele foi a maior decepção do ano, cara. A maior do Palmeiras? Você mudou? Não. Você colocou no Palmeiras. Era só pra falar do Palmeiras um pouco naquele momento. Agora pode ser. Mas eu acho que foi o Flamengo, Flavinho, porque a torcida do Flamengo criou uma expectativa enorme de que o Flamengo pudesse brigar por alguma coisa esse ano. Do Palmeiras não criou. Independente de valores, independente de investimentos. Porque o Flamengo ele chegou mais próximo de alguma coisa do que o Palmeiras. Isso é verdade. O Flamengo chegou muito mais próximo. E eu não vou me basear aqui em título estadual. Título estadual para um clube que faz um investimento pesado não é conforto. Não é além. Não é, de fato não é. O Flamengo ele poderia brigar por Copa do Brasil, como ele chegou numa final. Não jogou bem. Esse gol não aí jogou bem. O Flamengo. Mas aí a jogada é do Matheus Sávio, né? Que não quer rifar a bola porque joga no Flamengo, tem que sair jogando. É uma situação que na final da Copa do Brasil o Flamengo deixou a desejar. Mas aí a torcida já estava brava, aquele negócio de Libertadores, saiu na primeira fase, o Flamengo não conseguiu fazer um ponto sequer fora de casa. O Flamengo, nas 3 partidas que fez fora de casa, perdeu as 3. E por isso o Flamengo não avançou. Beleza, entenderam, não, era o grupo da morte, beleza, era complicado, a torcida entendeu. Perdeu a final da Copa do Brasil, a torcida ficou com a pulga atrás da orelha. Falhas do Muralha e tudo mais, o Flamengo a trancos e barrancos ele chegou numa final de Copa Sul-Americana. Novamente, uma final de competição e o Flamengo não jogou bola. Principalmente pelo fato de decidir agora em casa. Porque a Copa do Brasil, tudo bem, decidiu no Mineirão, foi pros pênaltis, etc. Mas a final da Copa Sul-Americana, Flavinho, na boa, o Flamengo abrindo o placar, um gol do Paquetá,
Inadmissível, Tomou gol em seguida, Maracanã filho. lotado, mas Tomou gol em é seguida. esse que é o problema, Pascoal. O Flamengo durante o ano inteiro não sentiu derrota, cara. O time do Flamengo não sentia derrota. E é por isso que eu atrelo ao Flamengo Estamos a vendo maior os lances decepção do do jogo ano. Esse é o aí, jogo ó. da decisão. É o jogo da decisão que você tá falando, mano. O símbolo do Flamengo dentro de campo, o Flavinho, o João, o Fábio, o Sormani, o Pascoal. Você que está em casa. Vocês que estão em casa agora bêbados, comendo o que sobrou do Natal, aquele peru que já tá ficando verde, mofado. Do Natal? Do Natal, Pascoal, soborou. Mas enfim, soborou. Então você que está em casa também concorda comigo, eu tenho certeza absoluta disso. O símbolo do Flamengo esse ano foi o Paquetá, cara. O Paquetá que é um garoto, ao invés de ser o Diego. É complicado. O Diego e o Everton Ribeiro não Tá de renderam brincadeira, nem senhor perto. Mano. O time que tem Não, Everton os caras Ribeiro, eram pra ser os o time que tem protagonistas. Diego, Mas tudo vieram bem, pra não ser deu protagonista, mas isso não significa que o time foi a grande decepção da temporada. Como não? O time do Flamengo não sentia derrota, senhor Mano. não acho- O Everton Ribeiro, Diego, O Palmeiras, você pode com todo aplicar a mesma respeito, coisa do Palmeiras. o Ilharão. O Flamengo chegou em 2 finais de torneios importantes e ganhou um campeonato carioca. Regional. eu acho que se- Como é que esse Não, time e foi perdeu pior? as 2 finais. Como é que esse Não time jogando foi pior nada. que o Palmeiras? O Palmeiras não chegou. Como o Flamengo- Se você não. somar os pontos do ano inteiro, o Palmeiras Agora não você fez. está se Palmeiras foi contradizendo. classificado Agora pelo você está se Cruzeiro, que foi contradizendo. campeão. Você avaliou o Da Grêmio Copa do Brasil. diante do que ele jogou contra o Real Madrid, analisando o que ele produziu em campo. Isso. O que o Flamengo produziu em campo nas Muito finais que mais ele do que o disputou. Palmeiras. Não, para, Se não senhor tivesse Mani. produzido, não o chegava Flamengo na final. não jogou nada. O Grêmio só Não, tô chegou falando na das final do finais. Mundial Tô falando das porque finais. ele ganhou a Libertadores. Senhor Mani, e jogando bem. Você se baseou no que o Grêmio produziu diante do Real Madrid na última partida do Mundial. Você Não, falou, o Grêmio semifinal não. também. Não, mas você falou, na última partida, o Grêmio não fez nada. Você Isso. traçou o paralelo com o Santos. Isso. O Flamengo, nas 2 finais que ele disputou, tanto quanto o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, quando o Flamengo disputou a final da Copa do Brasil. Ele jogou mal contra contra o Cruzeiro no Mineirão? Jogou. Jogou mal? O segundo tempo ele foi mais time que o Cruzeiro. Mas jogou mal. Não adianta, Foi um jogo não adianta, ruim. não adianta. Eu acho Ele que acha jogou que mal. foi isso, Aí Eu o Paquetá, acho que olha a jogou jogada mal. do Paquetá. Assim como na última partida contra o Independiente, na boa, gente, o Flamengo não jogou nada. Maracanã lotado, jogo de festa. O Segundo Paquetá abriu o tempo, placar. Não, final o de campeonato Flamengo não é jogo de morto festa. em casa. Morto em O casa. final de campeonato não é jogo de festa. Como não? O Flamengo, necessariamente, Maracanã não. lotado, abriu o placar, dependia somente das próprias forças para ser campeão. Sim, mas E vacilou. todo vacilou time em que perde o casa. campeonato depende só das forças dele para ser campeão e não ganha. Eu acho que o Flamengo esteve muito mais próximo de conseguir alguma coisa nesse ano e por deficiência própria não conseguiu. Eu acho que o Comparado com o Palmeiras. Por algum motivo. Chegou à final. Exatamente. Que na minha avaliação é mérito próprio, ele chegou à final. Ninguém chega à final À toa. à toa. Passando por eliminatórias, exatamente. inclusive. São Exatamente. 2 campeonatos É, eliminatórios. Eu vejo, desculpa, João, você concluir, mas eu vejo no Palmeiras um ano mais decepcionante. Claro, muito mais do claro, que no caso também. do Flamengo, porque o Flamengo chegou perto. O Flamengo gastou com 40, chances- o Palmeiras 120. com Com chances- 40 chegou nesse Eu momento. acho que a gente falou. assim, a decepção que eu tive maior com o Flamengo durante o ano foi com A Libertadores, isso eu concordo com não, você. tecnicamente falando, sim. Em termos de futebolístico, sim. Mas eu acho que o Flamengo Diego, foi né? decepcionante no que diz respeito à torcida. O Flamengo teve públicos muito pequenos na Ilha do Urubu, muito pequenos. E aquilo, Quando foi para ter grande público, virou e aquela aquilo que confusão. aconteceu no último jogo. Eu foi acho uma que coisa- essa questão que do a coisa foi público, o pior momento essa do questão do futebol brasileiro. público, eu acho que é até uma tendência que pode se repetir agora em 2018, porque a Ilha do Urubu ela é menor, que era a intenção para fazer jogos com menos Pressão, apelo, tal. mas o preço do ingresso é muito uma alto, coisa pois é, mas isso- absurda. Imagina você vai com seu filho, dá quase um salário mínimo, R$500, R$600, sei lá quanto é que vai dar Isso esse. passa, quando eu falo de Esse é um decepção, erro. aliás, muito talvez caro. a decepção não seja com a torcida, desculpe, a torcida do Flamengo, porque realmente é inviável. É inviável. A decepção é com a maneira como o Flamengo está lidando com essa situação Exato. que se arrasta, né, que é a situação do Maracanã também. Mas E assim, a eliminação na Libertadores doeu tanto no Flamengo, o Fábio sabe disso, a gente que vai lá no CT, no Ninho do Urubu, acompanhar o dia a dia, era difícil você participar de uma entrevista coletiva que os jogadores não citavam a eliminação da Libertadores. Aquela ferida ficou aberta. Toda a entrevista, aquilo incomodou, aquilo incomodou, aquilo incomodou. Se esperava muito mais do Diego, muito mais do Diego. Na final da Copa do Brasil, foi ele quem perdeu o pênalti, só pra gente lembrar aqui. No Campeonato Brasileiro, ele perdeu o pênalti decisivo contra o Palmeiras aos 48 do segundo tempo. No jogo contra o Corinthians, cara a cara com o Cássio, ele poderia ter matado o jogo, ter feito 2-1, o Flamengo poderia ter vencido.
na final da Copa Sul-Americana, sumido em campo. O primeiro jogo lá em Buenos Aires, ele inclusive foi substituído. Entrou o Everton Ribeiro no lugar dele, ele saiu brabo o Everton, perdão. Ele saiu brabo de campo com o Rueda. No final do jogo, eu estava lá em Buenos Aires, o time todo do Flamengo dentro do vestiário e o Diego estava fora do vestiário, encostado na parede, isolado, aborrecido, talvez com ele mesmo, com o péssimo desempenho que ele teve em campo. No segundo jogo contra o Independiente, ele também foi muito mal. E o Paquetá, como o Mano disse, foi o melhor jogador do time. O Paquetá e o Juan... Foi a melhor coisa do Flamengo esse ano, foi o Paquetá. Em termos de ativo, é um ativo do clube. O Juan foi bem também. O Juan foi muito bem. Não, tô dizendo que o Juan já é um... Agora, Sormani, só pra gente completar. Agora, 2018, a gente iniciar hoje, é um ano que promete muito, porque é um ano de eleição no Flamengo no final do ano. Então, a chapa do Bandeira precisa de títulos para permanecer lá. O Bandeira vai sair... Isso vale pro Palmeiras, que o presidente do Palmeiras vai viver o mesmo dano em novembro. O Bandeira vai sair, ele vai colocar quem ele quiser. Se ganhar títulos. Se ganhar títulos. Mas ganhar Carioca não vale. Carioca não vale. E ele sabe que precisa. A administração do Eduardo Bandeira de Mello é quase que impecável. Quase que. Não estou dizendo que ele é perfeito, porque errou muitas vezes. O maior exemplo é a contratação do Cirino, que não deu certo e vai ter que pagar 18 milhões. O maior exemplo é o Carlos Eduardo. Mas, também. O Carlos Eduardo mas falta um título. Se ele ganha um título de expressão... Além da Copa do Brasil. Ele consagra a gestão dele. Título de expressão é o quê? Um brasileiro, uma Libertadores, quiçá uma Sul-Americana, porque é um título continental também, que gera projeção. Copa Suruga, Copa Recopa. Copa do Brasil. Mas ele já tem uma, né? A Copa do Brasil também, mas Brasileirão tem mais apelo. Tem muito mais apelo. O problema do Flamengo... 2018, o Flamengo vai ter que saber investir certo. Sabe o que você está falando? Vale pro Palmeiras. Tem eleição em novembro. Tem eleição em novembro. Outro dia a gente falou aqui no Fox Sports Rádio que alguns vices do Palmeiras estão se reunindo com outras chapas e tal. Deu um maior alvoroço lá, queriam saber e tal. Virou até tema de discussão. Isso acontece, o Flamengo não está acontecendo isso? Claro. Os vices não estão se reunindo com outros para saber se vão ficar na chapa A ou na chapa B, o que vai ser feito? É ano da eleição, isso acontece. O Corinthians não teve a saída de um vice-presidente de finanças e um vice-presidente do futebol para compor uma outra chapa de oposição? Finanças foi porque não tinha o que fazer. É o que vale também agora Muito recalque, cara. Isso é, o futebol, às vezes as pessoas pensam que política partidária é diferente de política de clube. Muito pelo contrário. Acho que política no clube é muito pior que política partidária. Agora, o senhor, você falava no começo, antes, quando a gente está falando do Palmeiras, de oportunidade de mercado, né? Do Alexandre Matos. O Alexandre fala isso. Uma oportunidade. Isso também passou com o Everton Ribeiro. Sim. O Flamengo tinha oportunidade de contratar o Everton Ribeiro, 7 milhões de euros por 4 anos de contrato. Um jogador que foi 2 vezes eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, campeão pelo Cruzeiro 2013 2014, era uma oportunidade de mercado. E naquela situação, não tinha quem... Não havia necessidade, mas não tinha quem dissesse não àquela contratação. Não. Eu falei aqui várias vezes, não tem motivo nenhum para contratar. Sabe o que pode acontecer? Eu falei aqui várias vezes. Eu falei dele, falei do Giovani. Deixa eu te dar um exemplo, então. Quando o Diego se machucou na Libertadores, não tinha quem pudesse substituir o Diego. Você não vai trazer um jogador Você não vai trazer um jogador desse nível, dessa abrangência, pra ser reserva do Diego. Mas aí que tinha... Aí você tem que acomodar 2 caras no mesmo time. E não funciona. Aí a escalação pode ter sido errada. Agora... Como não foi errado? Não tem o que fazer. Eu acho que foi errado. Aí a pressão que os dois tem que jogar. Foi uma insistência que não deu certo. Você tem um problema. Agora, quando o Diego machucou... Todo mundo, inclusive nós, falamos: o Flamengo nos preparou para um reserva, era para ser o Conca. O Conca nem jogou. Não, jogou 27 minutos. Se o Everton Ribeiro poderia ser esse nome. Ia ser a mesma coisa do Olha aqui, a questão do Everton Ribeiro, ela se aplica muito numa seguinte situação. Toda grande empresa e os clubes que se tornaram grandes empresas... que passou no débito? No débito, a gente paga no débito. Foi a declaração do vice-presidente do Flamengo. Toda grande empresa faz um orçamento para o ano seguinte. O Flamengo fez para 2018 de 15 milhões, sendo que só pode gastar 5. Se gastar os 15, tem que vender 10 para recompor o caixa. Se você não faz essa recomposição, no ano seguinte você perde esse valor. Então o Flamengo tinha um valor orçado, ele tinha que gastar. Senão ele perderia para a próxima temporada. Gastou 40, filho. Sim. Gastou 40. Gastou 40. Se ele não gasta 40, ele pede 15, ele não tem os 15 nesse ano.
O Conselho não aprova. Então, mas contratou certo. Errou no Geovânio. Erra no Geovânio. Essa contratação. Foi demais. O Everton Ribeiro eu não acho que é uma contratação demais. Até porque empilhou. O time do Flamengo empilhou meia. O Flamengo empilhou meia. Era uma pilha de meia. Você escolhia quem você quisesse. Esquece o Conca. O Conca foi um projeto de recuperação. Se ele recuperar, ótimo. Se não recuperar, segue o baile. Aí foi um erro, que é uma aposta. Mas é uma aposta. Você vai dar certo ou não? O Geovânio não. Ninguém pode trazer o Geovânio para ser reserva, ganhando o que ganhava, para nada. Ah, mas se ele entrar, ele tira o lugar da fila do Vinícius Júnior ou do Lucas Paquetá, que você tem em casa, que é um ativo seu. E o Paquetá terminou como a temporada? Como é que ele começou a temporada, o senhor lembra? Mal. Então, Mas ele como virou terminou? Solução porque o Giovânio contratado. Mas aí que virou ativo, filho. Então, pra dependendo do que rendimento, o Giovânio? mas Aí é dependendo um do erro. rendimento do garoto. O garoto começou a temporada, nem titular era, e quase foi mandado pro Júnior. Não quê? foi isso que aconteceu. Por quê? Porque caiu em depressão e não conseguia jogar. então. O Rueda deu a ele a condição de titular e ele representou. Ah, mas ele começou sendo mal escalado. Começou de centroavante. De centroavante. Mas fez até gol na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Mas ele se achou no meio João, campo. quando você começou como repórter, os caras mandavam você tomar chuva, você não falava nada. Claro. Ou não? Mas no Flamengo é diferente. O cara já começa sendo novo Zico. Já tem na base um cara que fala assim, ó, você vai arrebentar. Não é então, possível. aí o cara já sobe O Paquetá achando que jogou é. de centroavante, ele se dedicou como centroavante ou não? Não, perfeito. Na dele. Aí Jogando ele jogou na dele, onde o cara mandou. fez gol, inclusive. Ele Fez gol, não, inclusive. Ele foi dedicado, mas ele foi dedicado de um ponto da temporada pra frente. De um ponto pra trás, ele não foi dedicado. Por isso não era aproveitado pelo Zé Ricardo. Ou o Zé Ricardo não olhava. O Zé Ricardo olhou a base do Vasco, não olhou do Flamengo? Não é isso, você entende? A oportunidade que foi dada a ele, ele aproveitou a oportunidade. Ele chegou um momento... Ele estava confiante. Até o Flamengo diz isso, ele chegou um momento que ele perdeu a confiança, que ele não conseguia jogar, mas foi jogar depois. O senhor conhece o Paquetá? A ilha de ilha? Paquetá? Conheço aqui no No Rio ano de Janeiro. passado eu fui. Você foi lá? Ao contrário de vocês que ficam encastelados. Passeou de aqui. bicicleta lá, né? Não, ele foi Tem um carnaval bonito. mesmo, peguei uma barca. E tem um carnaval muito bom ali em Paquetá. né?